Contraponto de hoje. Doutor em Direito Silvano não exerce direito, né, doutor Silvano? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade. Mais uma coluna Contraponto. Por que eu escolhi falar com vocês hoje e a gente debater sobre esse visual law, né? O que significa isso? São recursos, Mário, né, recursos visuais e recursos de áudio também, que servem para facilitar a comunicação, tanto do operador do direito, por exemplo, o advogado, como também dos magistrados, para poder facilitar o acesso para a população em geral. Só que isso também facilita o acesso entre os operadores, viu? E eu percebo que isso tem aumentado, né? Você usa recursos de cores, quadros de resumo, para trazer uma espécie de enquadramento mais acessível, até mais fácil de visualização, para você resumir a tese que você apresenta em juízo, e também uma linguagem mais fácil também. E você para poder fazer um vídeo explicando a sua petição. Então são vários recursos que as pessoas têm utilizado cada vez mais para conseguir um acesso ao judiciário de uma maneira mais fácil, também para poder fazer com que o conteúdo dos atos decisórios eles também cheguem à população em geral, que às vezes não entende o juridiquês, né? Não entende as palavras, os termos que são usados pelo judiciário. Então a ideia do visual law é uma ideia de trazer acesso, é uma ideia de trazer facilidade. Agora você precisa saber fazer bem feito, porque senão fica um negócio muito esquisito. Porque você imagina uma petição toda colorida, né? Será que o juiz vai entender, vai compreender, ou às vezes você tem uma dificuldade para a compreensão do que está sendo apresentado. Já teve alguns casos no judiciário brasileiro, Mário e Renata, em que os juízes indeferiram a petição porque não conseguiram compreender. O advogado tentou fazer um visual law, mas ele acabou fazendo um balaio cheio de informação que acabou dificultando, e o magistrado falou: olha, não consigo entender o que você está querendo aqui com essa petição, com esse monte de quadro, então faça uma petição corrida. Então a ideia do visual law é uma ideia de auxílio, para complementar. Agora, se você não souber fazer, é melhor você fazer uma petição tradicional, uma petição que já era feita nos formatos anteriores, porque isso pode impedir que você tenha um acesso ao judiciário. Ou seja, você com o visual law tenta garantir mais acesso, mas você vai conseguir o efeito contrário se você não souber fazer. Vai ser uma maneira de aproximar a população do judiciário, dos advogados e do direito, doutor Silvano? A ideia é que aconteça isso, mas o que eu tenho percebido é que as pessoas estão tentando facilitar o trabalho do judiciário. Eu vejo recursos feitos em visual law, por exemplo, lá no STJ. Quando você tem um recurso em visual law, você não está querendo garantir acesso. Você está querendo garantir que a sua peça seja lida. Você consegue compreender? Então, às vezes, não é só para a população em geral. A gente está tentando também fazer com que a sua peça, com a sua informação, ela seja lida pelos assessores, pelos ministros, pelos juízes e pelas partes que estão atuando naquele determinado processo. Então, a ideia é ter acesso. A ideia inicial foi essa. Mas eu acho que hoje o trabalho é muito maior. O trabalho é de garantir que a sua tese seja lida e seja conhecida por quem vai trabalhar no seu processo. Tá certo, doutor Silvano. Obrigado, viu, por mais uma informação, e tomara que dê certo, né? Que fique uma coisa boa aí para todo mundo. Valeu, um abraço para todos vocês. Até mais, pessoal. Até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau. Olha, doutor Silvano, que hoje falou ao vivo.